Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Knauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Oi pessoal, bem-vindos aqui novamente no Love the Problem. Hoje estamos aqui com o Daniel Casqueiro e com a Fernanda Morelli, eles já vão se apresentar. E a gente vai falar sobre modelos de times de alta performance para tecnologia, porque afinal todo mundo quer ter um time de alta performance, todo mundo quer participar de um time de alta performance, porque num mercado que a gente tem, onde as mudanças, a tecnologia avança, né, constantemente, rapidamente, e a gente tem organizações que precisam se adaptar o tempo todo para conseguir construir produtos e serviços que são de qualidade de uma forma adaptativa e sustentável, não tem como fazer isso se você não constrói um bom time, uma boa equipe que consiga cuidar daquele produto, daquele serviço. Mas a verdade é que não existe uma bala de prata, um modelo único que vai fazer com que você resolva todos os problemas da sua equipe. Então existem diferentes, critérios e contextos para a gente conseguir olhar, analisar um determinado contexto e entender qual é o melhor tipo de organização de time. E a Fê e o Dani, eles têm algumas histórias muito boas para contar aqui. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para eles se apresentarem. Então, Daniel, por favor, bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente. Conta um pouquinho de você, por favor. Eu que agradeço o convite por estar aqui, tá, Rafa? Então, me apresentando assim bem rapidamente, eu sou Daniel, como você já falou, né? Trabalho há mais de 10 anos no setor de tecnologia e fator curioso até da minha carreira que eu já atuei em quase todos os times dentro de um time de software, né? Já fui desenvolvedor, QA, Product Manager, Agile Coach, então já estive aí na dor de todos os lados possíveis dentro de um time. Tem bastante história para contar para vocês sobre esse tipo de organização. Muito bom, já me identifiquei com você porque eu já passei por vários papéis aí também e é legal que a gente gosta de passar perrengue em vários papéis, né? Para entender que o problema geralmente não tá no papel ou naquele time. É empatia, pô, tem que estar no lugar do outro para poder entender o que é que ele passou. E Fê, se apresenta aí novamente. Quem já ouve o LTP, quem já é de casa, com certeza já conhece a sua voz e o seu carisma, mas por favor, conta um pouquinho de você, Fê. Opa, que maravilha, hein? Então, eu sou a Fernanda Morelli, eu sou consultora aqui na Knauer, eu sou estrategista, também sou especialista de OKR e produtos. Estou atuando em várias organizações, né? Tenho background aí de varejo, de finanças, então já passei também por farmacêuticas, enfim, vários ramos. Os problemas são muito parecidos, apesar dos clientes às vezes ter necessidades diferentes. Trazer um pouquinho aqui de como que a gente enfrentou algumas situações e trazer um pouco também sobre alguns modelos organizacionais, né? Gostaria muito que houvesse uma bala de prata, acho que todo mundo gostaria muito, mas não é bem assim. Então acho que é isso que a gente vai trazer um pouco aqui hoje e a gente vai falar sobre quais são os formatos possíveis para você aí que está tendo desafios também. Então, eu espero poder contribuir junto do Daniel, que tem cases maravilhosos para trazer pra gente. Vamos começar então, já entendendo que não tem bala de prata, mas eu queria saber se tem um modelo que é o mais comum que vocês observam aí em diferentes tipos de organizações, seja ele bom ou ruim, tá? Pode ser aquele modelo que todo mundo tenta ir por esse caminho aqui, mas não é bem assim que funciona. Ou também, um modelo que seja um ponto de partida. Então assim, ao invés de inventar um grande modelo revolucionário de como você vai organizar suas equipes, qual é o básico bem feito? Será que tem algum padrão que vocês identificam que dá pra gente começar por aí? Muito boa pergunta essa, tá, Rafa? Eu gosto de trazer bastante para começar. Uma frase clássica, né? Frase de coach. Comece com o que você tem hoje. Porque eu gosto bastante de dizer isso, tá? Se sua empresa tá em pé, as coisas existem até hoje, é porque alguma coisa tá dando certo no fim, né? Nem tudo tá dando errado nela. Então é muito importante a gente identificar o que a gente tem hoje e a partir daí ir adaptando e ir melhorando, né? Continuadamente em direção ao modelo que você deseja ou em direção aos resultados que você almeja, né? Junto com o seu time. Mas até fazendo o gancho junto com isso, o que a gente mais vê até hoje dentro do mercado, né? Principalmente se será em times e forma de organizar, é que em
algum momento da história, não tão distante, todos os times horários disseram, pô, o Spotify tá bombando, vamos pro modelo Spotify, vamos botar todo mundo junto, vai entregar desse jeito. E por mais que hoje em dia ninguém mais fale do Spotify, perdura, né? A gente vai entrando em empresa e sai empresa e a gente assim, pô, mas isso aqui não é modelo Spotify não, vocês não estão rodando igualzinho a eles. E é uma coisa que acabou se perdurando aí no mercado, como eu creio, pelo menos na minha percepção, o mais comum de todos os modelos. É isso aí. E o mais engraçado de tudo é que os próprios criadores do modelo do Spotify disseram que nunca foi criado para ser seguido como um modelo, né? E mesmo assim, acho que as organizações todas na ânsia de eu preciso ter um baseline, eu vou seguir alguma coisa que dá certo. E aí, ao invés da gente questionar exatamente por onde é que tá fluindo o valor, e a partir daí a gente estabelecer os times, né? A gente começa a pegar esses modelos prontos pra tentar talvez pular, né? Tipo um shortcut, né? A gente tentar pular um atalho, né? E a gente conseguir ganhar mais velocidade, enfim. Só que, enfim, nem tudo que funciona lá fora funciona aqui, e com certeza o Spotify não tem mais nada a ver com esse modelo, né? Eles mesmos falam isso de novo, que já evoluiu pra caramba esse modelo de estabelecer times lá, né? Ótimo, então eu já tô entendendo aqui que a primeira dica de vocês é que os modelos não são estáticos, né? Isso aí. Me parece já está emergindo aqui no nosso papo essa ideia de que eu não preciso escolher um modelo e ficar apegado a ele e achar que vai ser aquele modelo pro resto da vida dessa equipe e eu não posso mais mudar. Na verdade, é um pouco diferente disso, né? Eu posso transitar entre modelos de um modelo para outro? Com certeza, e deve até, tá? Os desafios da empresa, do momento, o mercado muda ao longo do tempo e isso exige que você se adapte também dentro da sua empresa, o modelo e a forma que ele atua, tá? Então é até recomendado que você esteja constantemente se adaptando e evoluindo, pois, usando aquela frase clássica, né? Em time que se tá ganhando não se mexe, é justamente o contrário, ele vai estar ganhando porque tá daquela forma ali, mas mudou algum ponto ali no mercado, se você não já estiver antevendo isso, não estiver mudando, logo o seu modelo não vai estar mais funcionando e provavelmente vai começar a dar problema. Legal. E pensando já nessa ideia, então, né, de que a gente olha para o que está acontecendo de movimento no mercado para entender a melhor forma de se organizar, o melhor modelo para o time. Além disso, Daniel, que outros critérios você costuma olhar para entender, né, a melhor configuração de um time ali? Então tem que olhar para a estratégia da empresa também, para o produto, para as pessoas, para a cultura. Quais são os principais critérios que você olha antes de entender qual é o modelo mais adequado para um time? Eu gosto de olhar vários critérios complementares, tá? Para poder descobrir qual modelo ideal, seja para o time ou para a organização, ou até para os múltiplos modelos que a gente vai usar dentro de organização, né? Quanto maior ela é, mais comum você ver múltiplos modelos coexistindo ao mesmo tempo. O primeiro fator importante para a gente poder ter é qual é a estratégia da organização e onde ela quer chegar com aqueles modelos, ou com aqueles times, né? Tem organizações que estão em pleno crescimento, precisam entregar rápido, precisam ter resultado, mesmo que isso depois gere um monte de dívida técnica, gere problemas, né, digamos assim, mas que é importante para ela naquele momento conseguir posicionamento de mercado, ela tá brigando por alguma coisa específica, então é importante ter o posicionamento da empresa de onde ela quer chegar, assim como também é importante ver as limitações culturais da empresa e até da gestão, né, a forma que o RH se organiza, a forma que a organização se organiza, porque também você não pode botar um modelo muito disruptivo no formato de uma organização que vai ter uma resistência muito grande e você não vai, na verdade vai ser até pior, né? A situação vai acabar dando mais problemas do que ajudando a organização, do que se ela seguisse o modelo anterior, por exemplo, que ela está seguindo. Então você tem que ver o quão ela está aberta também a mudar e se adaptar, e aí pouco a pouco, né, ajeitando e mudando para atender os melhor possíveis objetivos dela. Perfeito, Dani. Acho que fazendo um adendo, assim, um dos pontos que eu sempre levo em consideração também sempre vou trazer isso, tá? Mas é literalmente que problemas que a gente precisa resolver agora. Somado aonde a gente quer ir, que problemas que a gente precisa resolver agora e que fazem com que a gente precise reorganizar esses times, né? Então, por exemplo, quando eu entrei em um cliente, uma financeira, a gente estava falando sobre uma questão de entregas. Eles não estavam entregando, né? Eles precisavam entregar, eles já estavam há muito tempo produzindo,
os softwares não estavam saindo, não estavam sendo entregues, o pessoal de negócio não via valor, o cliente muito menos, porque não estava recebendo nada, então o problema era entregar. Ou eu entrego ou entrego. Então, assim, adiantava nesse cenário eu entrar e trazer um modelo super robusto de value stream, ou enfim, alguma coisa que fosse demorar mais para estruturar e não fazer eles entregar, que era justamente o que ia fazer com que a gente ganhasse a confiança do stakeholder, do cliente, que era o que estava acontecendo? Não. Então, o problema tinha que ser adequado à solução. Logo, a gente tentou trazer um modelo ali de organização de times que era para dar vazão o quanto antes nas demandas que fossem aparecendo, mas também não era totalmente desestruturado, tá? Então, a gente criou ali um comitê que a gente olhava trimestralmente o que era a estratégia da organização, que nem você trouxe, né? Qual que era o objetivo, olhava o que a gente ia fazer dentro desses objetivos. Isso aqui vai atingir esse objetivo, isso aqui vai atingir aquilo e tal, somando os resultados. E somado esse problema de entrega, a cada 3 meses a gente tentava dar vazão nas prioridades, né? E isso funcionou pra caramba. Se eu tivesse colocado um modelo super robusto de organização de times ali, produto, ou enfim, utilizado modelos mais, né, complexos, não ia dar vazão. Então, acho que é isso, assim, a gente tem que olhar como um todo, senão a gente vai deixar justamente o ponto da confiança, que é o que a gente precisa, na mão, assim, quando a gente tá falando de times, né, a gente tá falando de pessoas no final. Muito bom. Enquanto você falava, Fê, eu me lembrei, né, daquela frase do Craig Larman, né, que ele fala que a cultura segue a estrutura. Então, se eu quero uma cultura de entrega rápida, eu preciso estruturar o mínimo para que a entrega saia. Se eu fizer uma grande estrutura que vai demorar para as pessoas absorverem, eu não estou gerando a cultura que eu quero nesse momento. Então, ir evoluindo a estrutura para que ela gere a cultura desejada daquele momento faz todo sentido. E aproveitando que você trouxe, Fê, a questão do problema, e como todo mundo que está ouvindo a gente sabe que a gente ama o problema, afinal, né? Love the problem. Eu queria entender com vocês quais são os problemas ou os desafios que são comuns, que são universais. Não importa o tipo de modelo que eu tô escolhendo, qual é o desafio que sempre vai aparecer ali. Aquela velha história de que pode até mudar de casa, de família, mas o problema é o mesmo. Vocês conseguem trazer aí o que vocês já viram, né, da experiência de vocês com vários times, que não importa o tipo de time, esse desafio vai aparecer em algum momento? Não vou nem falar de desafio, vou falar de reclamação. Não existe uma única empresa que a gente entre que não diga: o time de software não entrega o suficiente, tem que entregar mais e mais rápido. Acho que não existe nenhuma empresa que a gente entre que não ouça essa reclamação assim de entrada da empresa, tá? Mas os desafios são inúmeros, tá? Que a gente consegue ver. Tem desde cultural, do tipo assim, equipe desmotivada, ao qual não tem celebração, as pessoas não são reconhecidas, né, pela entrega, muito por até essa reclamação que eu acabei de falar, né, que o pessoal tá ali dando o máximo, mas tá num legado cheio de bug, cheio de problema e não consegue corresponder às expectativas dos stakeholders, né? Até a problemas realmente ali estruturais mesmo de processo. Tem muitos silos, a organização não permite que a demanda flua de forma mais livre, os times dependem de 301 autorizações para fazer alguma coisa, e isso acaba bloqueando o progresso mesmo das demandas e das entregas, tá? Assim, eu acho que esses são os dois assim mais comuns que eu vejo. Acho que não tem nenhuma organização, desde startup a grande cliente, que não tem um dos dois problemas, tá? Esse das dependências, ele é tão corriqueiro que a gente até começa a tentar esclarecer com as pessoas quais são os tipos de dependência que elas têm para que a gente possa atacar melhor cada tipo de dependência, porque não tem uma organização que não tenha, só que dependendo do tipo, eu tenho uma atuação. Então, se for uma dependência, por exemplo, de uma autorização, a gente vai trabalhar para ter essa autorização. Se for uma dependência do tipo técnica, então como que eu adquiro esse conhecimento técnico? Se for de um outro time para poder fazer uma implantação, também tem uma outra possibilidade, né? Então, o que a gente tem feito, inclusive, é tentar esclarecer melhor com as pessoas. Porque às vezes elas só falam, estou parada. A maioria, né? Estou parada, estou com bloco, enfim. Aí você fala, tá, mas de que tipo? O que é que tá te impedindo? E a gente começa a explorar e a gente vê que existem diversos tipos, né? Mas isso é comum. Não existe uma empresa até hoje que a gente entra, que tá tudo fluindo, mesmo quem trabalha com tecnologias novas, arquitetura super nova, microserviço, enfim. A gente depende das pessoas,
pessoas, a gente depende de tecnologia, então acho que isso, assim, vai ser sempre comum. E a estrutura de times que a gente vai montar, que a gente vai pensar, também tem que ser pensada para otimizar esse fluxo de valor. A gente não vai eliminar as dependências. Eu não gosto muito dessa palavra, né? De eliminar, mas a gente vai reduzir, minimizar o máximo que a gente puder, porque não tem como eliminar 100%. Legal, então já tô entendendo aqui que entrega, capacidade de entrega e dependência são coisas que vão aparecer com frequência aí, né? E inclusive relacionadas, né? Porque geralmente alta dependência culmina em baixa capacidade de entrega, né? E a gente precisa equilibrar um pouco essas duas coisas. Mas bom, para quem tá ouvindo a gente aqui até agora, vamos ao que interessa, que é saber um pouco dos causos, dos cases, do que vocês já vivenciaram aí, que modelos de times vocês já experimentaram e o que funcionou, o que não funcionou em cada um. Quero ouvir um pouquinho dessas histórias. Vocês podem trazer? Muito bom, eu tenho muitos cases que eu posso trazer, tá? Eu vou lembrar de um case específico aqui. Mas enfim, nenhum tipo de time que eu vou trazer aqui tem um livro escrito assim, ó, nesse tipo de time aqui tá escrito em tal livro, tal forma. Foram adaptações e coisas que a gente aprendeu e fez e sofreu na pele, né? Fazendo acontecer, tá? Um dos que eu tenho aqui muito interessante que eu tenho é uma empresa de integrações de API, tá? De e-commerce, que a gente atuava, ao qual a gente precisava expandir para todo o Latam. A gente estava consolidado no Brasil, a gente tinha parcerias com a Amazon, Mercado Livre e muitas outras empresas. E a gente queria começar a fazer integrações e vender, por exemplo, na Argentina, no México, no Uruguai, no Chile. No fim, a gente acabou entrando em todos esses lugares, tá? Que eu tô citando aqui. Mas a gente tinha uma dificuldade muito grande, que era a gente tem que manter Brasil, a gente tem que evoluir nossas coisas do Brasil, né? Temos que evoluir. Nós temos que entrar nos novos países. Esses novos países que a gente entrar vão exigir coisas da gente. Eles precisam também de manutenção. E a gente não pode parar, a gente tem que continuar entrando em novos locais, né? Tinha um ritmo acelerado de entrega. E a gente não conseguiria conciliar isso tudo com o time que a gente tinha. Pra vocês terem noção, para entrar nesses 5 países, a gente tinha um time, sei lá, de 6 pessoas quando a gente começou isso. Aumentou bastante ao longo do tempo, tá? Então a gente não conseguiu, porque tinha que provar o valor pra gente começar a entrar dinheiro, pra gente efetivamente começar a contratar gente. Então, pra gente conseguir fazer isso, a gente fez a estratégia mais básica que tem, que é dividir pra conquistar, né? A gente pegou metade do time, que eu até falo que é um time, é um value stream normal, mas até adaptado nesse sentido. A gente pegou um time e disse assim, ó, esse time aqui vai tratar de evoluir os nossos contratos atuais, clientes importantes e vai cuidar da sustentação. A gente vai fazer um time dedicado a novas integrações. Esse time não vai pegar sustentação, ele vai só entrar em novos países e fazer novas coisas. A gente até dava o nome do país pro time, assim, o nome desse time agora é o México. Ele vai entrar no México e fazer as coisas do México. Só que o que acontece? Pra gente entrar no México nesse time de integração, a gente tinha que integrar com 5 grandes marketplaces. A gente não poderia entrar assim, entramos só com a Amazon. Isso não funciona, ninguém quer vender só na Amazon. Se for vender só na Amazon, eu vou na Amazon e vendo, né? Você tem que entrar em Walmart, Amazon e uma série de outros marketplaces juntos. Então o que foi que a gente fez? Esse time entregava a integração e ele passava imediatamente a integração para o outro time que estava cuidando da sustentação e fazer as coisas para ele poderem ter tempo disponível para continuar fazendo as outras integrações até consolidar aquele país. Ao consolidar aquele país, a gente pegava o handover, a gente pegava metade dos 2 times, montava um terceiro time chamado time do país, digamos assim, e reestruturava os times para um novo ciclo, ao qual a gente pegava e aí viravam 3 times no caso aqui, né? Falando assim, entrou no novo país. E a gente reestruturava o time. Claro que isso tinha uma série de estresse, né? Tipo assim, você tinha um time lá o qual tava recebendo coisas novas o tempo todo, então o escopo dele tava aumentando, e o outro time tinha que correr essa maratona o mais rápido possível também pro outro time não burnoutar, né? Porque o outro time tá toda hora recebendo mais coisa pra manutenção, mais coisa pra evoluir. Então existia uma chance ali de pessoas ficarem muito satisfeitas, explodir e tudo mais. O lado bom desse modelo que a gente fez, como a gente queria fazer uma coisa específica, baseada em documentação e crescer em outros países, a gente conseguiu acelerar muito. A gente começava a fazer uma integração uma a cada 2 meses, 3 meses. A gente terminou fazendo uma a cada 20 dias, 15 dias no final, entendeu? A gente conseguiu acelerar muito e conseguiu trazer esse know-how para esse time de integrações para poder entrar nesses países de forma mais fácil. E aí, conforme a gente ia fazendo o handover, né, a gente começou a quebrar e trazer o conhecimento para os outros times, podendo assim estabilizar a operação e fazer, enfim, acontecer, né? Os times. Então, é um time de value stream quase normal, entendeu? É muito mais de como você organizou as
mudanças, as políticas e como se organizou para que os times consigam fluir da forma mais livre possível para entregar as coisas dentro do prazo que a empresa espera, nesse caso desse case, né, específico. Eu achei legal que, assim, a parte que vocês mais mexeram foi na coordenação e no design organizacional quando precisava, né? Sim. Porque a base do time era a mesma, mas dada a escala que eu precisava, a proporção que eu precisava, a velocidade que eu precisava, aí eu mexia em determinado momento mais na coordenação, na governança, e no outro momento, aí sim, no design organizacional, em como as pessoas estavam divididas ali, né? E um outro ponto que eu queria trazer também que eu achei legal é que, assim, quando a gente vai olhar pra literatura, né, a gente vai ter a maior parte da literatura falando que você tem que buscar times estáveis. Mas depende de quando você consegue essa estabilidade também, porque não adianta ter o time mais estável do mundo se ele não tá entregando ou se conectando bem com o restante do ecossistema daquela empresa, né? Com certeza. Até trazendo para você, a gente até dentro desse case específico, a gente criou uma outra estrutura, né, que chamava até de API Self-Service, que ela é responsável por melhorar as nossas APIs para integração. Enquanto a gente estava muito integrando do outro lado, a gente tinha um time específico focado em melhorar o nosso lado. Como a gente nossas as APIs mais claras, mais fáceis de integrar, até porque de vez em quando vinha algum outro marketplace, coisa que queria integrar com a gente não tinha tempo para dizer eu vou integrar para você. Então a gente queria deixar as coisas o mais rápido e fácil possível para qualquer um poder integrar para a gente, e isso ao mesmo tempo também ajudava, era quase um time de melhoria do nosso próprio código para o time de vanguarda, né? Porque o time de vanguarda usava essas APIs para integrar, então se elas estão ficando cada vez melhores, mais fluidos e tudo mais, ficava até mais fácil eles criarem esses sistemas para integrar o nosso sistema com o dos outros marketplaces também. E, Fê, me conta um pouquinho aí de você, dos seus cases também, então. O que você quer trazer pra gente aí em relação a esses times? Eu imagino que você tenha uma vivência bem interessante em relação a começar novos times, né? Times que estão começando, estão se organizando ali, ou acabaram de ser montados, né? Queria um pouco da sua visão sobre isso, né? Então, acabei de montar um time, ou um time que recentemente teve uma mexida grande. Como é que você chega nesses times? O que você observa de padrões? Quais são as possibilidades aí para alavancar a performance dessa galera? Legal, Rafinha. Acho que o primeiro ponto, né, quando a gente chega assim, é entender o que tá funcionando, né? Entender o que tá funcionando e o que não tá funcionando. Com certeza tem algumas coisas que já estão fluindo bem e a gente quer aproveitar, inclusive é isso que potencializa a energia da galera para continuar ali naquele time, né? Só que a gente sempre olha também se a gente está fazendo boas medições, né? Porque às vezes fica muito no subjetivo do que é um time performático ou não. Então, a gente trazer um pouco de insumos, né? Acho que o Daniel sabe bastante, né? Que ele é super especialista em medição, assim, dos times, né? Insumos sobre lead time, cycle time, se a gente combinar essas métricas de eficiência com métricas de resultado, né? Então, combinar com métricas de negócio, será que os clientes estão usando esse produto? Os clientes estão satisfeitos com esse produto? Então, combinar com métricas de negócio ajuda bastante a gente trazer um pouco do subjetivo, né? Do tá funcionando pro tá funcionando, será, né? Onde tem oportunidade de melhoria. Então, a gente sempre traz um pouquinho de vamos medir, né? Pra gente saber se a gente realmente precisa evoluir e onde a gente precisa evoluir. Porque às vezes a gente tem um desejo de mexer num lugar que não necessariamente precisa. Quando a gente começa a botar os números, a gente vê que tem que mexer em outro lugar, né? E não necessariamente dentro ali daquele time. Então, é um pouco do que a gente traz, assim, como consultoria. Então, o que a gente percebe também, tá? Quando a gente entra, assim, em algumas organizações, a gente vê que existe 3 formatos, basicamente, de organização de times, né? Focado em tarefa, focado em negócio e focado em produto. Empresas que são mais pioneiras em produto, inclusive tem até ranking de empresas que são mais focadas em produto, elas vão ter, geralmente, essa organização de times mais focado em value stream, em propósito do cliente, né, que é um pouco mais disruptivo ainda. Só que algumas empresas mais tradicionais, elas vão ter um formato de time mais focado ou em tarefa ou em negócio. Então, o que a gente vê bastante também é, por exemplo, times de tecnologia focado literalmente só em sistemas. Então, um time que atua no sistema X,
O time que atua no sistema Y, não necessariamente o time que atua em algo que o cliente consome. Hoje em dia, isso está mudando pra caramba, porque a gente já tá, a mentalidade de produto já tá se espalhando, assim, para quase todos os lugares. Mas não é incomum a gente entrar nas organizações e ver ainda muitos times focados literalmente em construir um sistema. Ou pessoas muito apegadas em sistemas. E quando a gente traz para elas, cara, você tem que começar a olhar pro cliente, colocar o cliente mais no centro, a gente começar a falar literalmente de cadeia de valor, algumas pessoas também são resistentes à mudança. Então, isso a gente percebe, que às vezes nem é o time, às vezes algumas pessoas do time. Então, tem todo um trabalho de mudança cultural que precisa ser feito pra gente falar assim, gente, isso é pra ontem, tá? Mesmo que a sua organização ainda não esteja num formato mais produtizado, assim, pensar em entregar valor pro cliente é o mínimo, é o básico. A gente já não pode não ter mais essa linha de pensamento. Então, a gente precisa se organizar pra isso acontecer, sabe? Mas é natural até que existam algumas resistências, principalmente nessas organizações que estão estruturadas dessa forma, pois essas organizações, da forma que estão estruturadas, principalmente quando estão olhando no sistema, a cadeia do cliente passa por múltiplos gerentes, múltiplos times ao mesmo tempo, e aí vira uma quebra de paradigma muito grande você propor, vamos olhar para o cliente. E o cara diz, mas peraí, meu processo é esse pedaço aqui que o cliente faz. Se você tá querendo olhar para o cliente, vai o quê? Esses 5 gerentes vão virar um e vai olhar, aí gera medo, receio e uma série de outros sentimentos negativos ali que leva a iniciativa abaixo, né, dessa visão centrada no cliente. Não, total, porque até quem vai me avaliar, quem vai falar sobre mim é essa pessoa que tá aqui em cima, né? Tipo, então, por que agora eu tenho que olhar pro todo? Eu não vou olhar pro todo se não é o todo que vai me avaliar. Então, também acho que como a gente mede as pessoas, né, querendo ou não, também vai fazer com que elas se comportem de uma maneira, né? Bom, acho que vocês trouxeram alguns pontos aí que são bem críticos. Quanto mais a empresa vai crescendo, quanto maior a empresa, quanto mais times ela tem, quanto mais complexo é o processo dela de entrega de valor, mais esses problemas vão aflorar. E eu sei que Daniel tem experiência tanto com startup quanto com empresas gigantescas aqui, com um monte de gente trabalhando no mesmo produto, diferentes value streams, coisas assim. Então eu queria explorar um pouquinho essas diferenças, né? O que vocês veem que acontece na startup e acontece na empresa gigante, e o que é diferente nessas duas e a gente precisa lidar com os cenários de cada uma? Pô, essa pergunta bem complexa, tá, Rafa? O bom de ser host, Daniel, é isso, é que eu posso perguntar o que eu quiser, entendeu? Eu me divirto assim, mas tá tudo bem se não tiver resposta, porque nem tudo no mundo tem resposta, e a gente pode chegar a essa conclusão, não vai ter uma resposta agora. É isso aí. Não, resposta até tem, tá? Só é complexa. Mas bora lá. Quando a gente olha para o universo de startup, né? Startup tá olhando muito para as métricas piratas ali, quando a gente olha para startup. Ela quer conseguir gente, ativar gente, manter churn controlada e reter. E aumentar o máximo possível a LTV, né? Ela quer o máximo possível manter as métricas piratas que a gente chama ali dentro de produto. E isso molda todo o comportamento de startup, né? Startup tá sempre ali por um fio de acabar, digamos assim. Eu, inclusive, já trabalhei em startup e agora é engraçado que a gente botava o nome da sprint assim... Tá o sócio livre, o nome do sócio livre, por causa que, tipo assim, tava vendido o produto, tinha que fazer, e se não tivesse, a gente não tinha caixa pra viver mais um ano na empresa, entendeu? Então a gente tá sempre por um fio na startup, e isso molda o comportamento, né? A gente não tá se preocupando tanto com qualidade, tá se preocupando mais com entregar o produto o mais rápido possível, conseguir girar cliente, né? A gente tá muito ali no céu, no vender e conseguir girar o caixa da empresa, né? Quando você tá em empresas multigigantescas e tudo mais, o caixa, por mais que seja importante, a empresa tem muito mais fôlego para poder respirar, cometer erros. Cometi erros durante 2, 3 anos. Tudo certo, a gente tem caixa, a gente continua tendo lucro. Às vezes a máquina da empresa grande roda só por rodar. Literalmente, ela é grande e tá rodando, independente do que você faça muitas vezes. E isso gera fôlego, gera uma complacência também de muitas coisas. Então, quando você passa para uma empresa grande, você vai ter que muito mais fazer o jogo de convencimento e político. Pois muitas vezes a mudança que você fizer vai ser tão pequena naquele contexto tão grande que não vai mudar um número tão expressivo, ou vai ser muito difícil você provar que a sua mudança perante as 1000 que estão acontecendo ao mesmo tempo foi a responsável por mudar aquilo. E muita gente vai virar para você e vai dizer, olha, independente do que eu faço aqui, eu ganho meus 30% ao ano de lucro, meu lucro aumenta todo ano 5%, eu fazendo alguma coisa ou não, porque eu tenho que fazer alguma coisa. Então tem todo um jogo de convencimento e de político ali que você tem que fazer e mostrar no seu trabalho, tá? Eu acho que as grandes diferenças entre as duas, assim, pela minha experiência, é essa, tá? Na startup você vai estar muito mais ali. Não precisa convencer ninguém. Se você disser isso aqui vai dar 5% de aumento, tá aprovado, no dia seguinte você pode fazer e tamo dentro e tem que acontecer,
entendeu? Enquanto empresa grande, você vai ter que fazer muito mais esse jogo de convencimento, política, prova e outras coisas mais, tá? Muito pela estrutura que cada uma tá, né? Os desafios que cada um tá enfrentando. Eu vejo então que é muito esse cenário de escassez, né? A escassez, ela move muito as pessoas dentro da startup, enquanto que quanto mais você vai crescendo e dando lucro, o cenário de escassez ele vai ficando em segundo plano, as pessoas vão deixando uma certa zona de conforto chegar, né? Porque não tá tanto naquele cenário de urgência de mês que vem talvez não pague as contas, e com isso você acaba aumentando o tempo entre ter uma boa ideia e conseguir colocar aquela ideia na prática ou conseguir escalar aquilo para mais resultados, né? E tem alguma coisa em comum? Se a maior diferença é essa, tem alguma coisa que acontece nas duas, assim, que vale a pena a gente explorar aqui também? Eu vou ser clichê aqui e dizer, as duas reclamam que a gente não entrega o suficiente. Sim. Brincadeiras à parte, o que eu vejo muito em comum, pelo menos em todos os locais que eu passei, as pessoas têm vontade de fazer acontecer, tá? Isso é fato. Todos os lugares que eu passei, as pessoas têm vontade de fazer acontecer, elas têm vontade de serem melhores, de entregar boas soluções, tá? Seja em startup ou não. Claro, cada um com suas limitações e seus pontos, mas eu nunca vi isso barrar inovação, por exemplo. Sempre vejo inovação em ambos tipos de empresa, vejo que elas tentam inovar, tentam seguir adiante, tá? Cada um com sua velocidade, mas eu não vejo elas paradas no tempo atualmente, tá? O que é um bom sinal, não é mais que nem antigamente. E bom, voltando agora então um pouco mais para esse contexto de grandes empresas, o que vocês têm aí de exemplos, né, de organização de times em contextos mais complexos, de empresas, né, maiores? Como é que essa organização se dá? Qual a melhor forma de lidar? O que vocês têm visto aí de boas práticas para fazer os times se organizarem, né, se coordenarem nesses contextos maiores? Vamos lá. Em contextos maiores, como eu falei pra você lá no início do podcast, inclusive, em grandes organizações normalmente a gente vê todos os tipos possíveis de organização de time misturadas e funcionando em contextos diferentes. Até porque tem contextos que nunca vão nem sequer se conversar, né? De tão grande que é a organização. Mas uma das grandes dificuldades que eu vejo em grandes organizações, especialmente, é a mobilidade de esforços, que foi um ponto até que a Fernanda trouxe mais cedo aqui na nossa conversa, que é a gente conseguir mover pessoas e conseguir, a partir daí, gerir a capacidade adequadamente para poder fazer as entregas necessárias ali na organização, de acordo com o que é mais prioritário. Às vezes um produto é mais prioritário que o outro para aquele momento, temos uma iniciativa mais chave, entre outras coisas que podem acontecer. Existem dois tipos de organização que eu já vi, tá? Dentro de uma empresa que a gente chama de fluxo unificado e time de missão específica, ao qual eles permitem esse tipo de mobilidade. Cada um deles com suas vantagens, desvantagens, problemas e outras coisas mais, tá? Eu já participei de times com os dois fluxos, então dá pra falar bem de perto o que aconteceu. Inclusive um deles foi eu que trouxe lá pro pessoal. Quando a gente fala de time de missão específica, como o nome fala, é um time montado para uma missão específica. Galera, precisamos entregar tal coisa que é específica. A gente junta essas 5 pessoas aqui e diz, vocês 5, vão lá, vocês são nossos CEOs, vão lá entregar isso aqui. E aí, isso dá certo. Em alguns contextos que a gente tem muita urgência, a gente precisa entregar especificamente algo muito importante em um tempo muito curto, né? Você junta aqueles 5 líderes técnicos, assim, incríveis, sacou? E diz, galera, a gente tem essa missão aqui, precisa entregar, depois vocês voltam pro contexto de vocês. Só que também não é saudável você fazer isso o tempo todo, né? Você deve imaginar o quão terrível seria se você pegasse seus 5 líderes técnicos e deixasse eles eternamente juntos em um time entregando. Esse seria o melhor time da empresa de produtividade enquanto todo o resto desaba, né? Digamos assim. Então, essa é a coisa pra usar com moderação, tá, gente? Não use o tempo todo, não. Mas quando a gente fala, por exemplo, de fluxo unificado, eu vejo fluxo unificado como um meio termo entre os times de value stream normal e esses times de missão específica, ao qual tem a produtividade máxima, digamos assim, com o ônus do resto. Porque o que acontece? No time, vai ser até difícil explicar aqui em 5 minutos o que é um fluxo unificado. Mas vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você tem 5 times no seu fluxo, e eles têm suas demandas, têm seus produtos, têm suas funcionalidades, né? Que ele tá lá desenvolvendo e fazendo, seus épicos. E a gente quer que esse time seja cada vez mais cross, ele consiga atuar em qualquer demanda que chegue para ele, consiga atuar em múltiplos produtos. A gente começa pouco a pouco a movimentar as pessoas do time entre times sem modificar o time. Então a gente consegue pegar e dizer, olha, pega essa única pessoa aqui desse time, bora botar em um segundo time, para ela passar esse conhecimento que ele tem desse produto para o outro time. E a gente começa a botar uma demanda daquele outro produto naquele time também para as pessoas entenderem. E aí pouco a pouco você consegue tanto passar conhecimento de tecnologia quanto de negócio ao longo do tempo. Pensa que isso aqui é uma solução de médio e longo prazo, tá, que eu tô falando. Consegue passar pouco a pouco entre os times o conhecimento de negócio
e de software que existe ali entre os times, ao ponto de que os times se tornem mesclados, né? Agora esse time aqui consegue atuar em 2, 3 produtos, esse outro time consegue atuar em 2, 3 produtos. Ao você conseguir fazer isso, claro que tem uma série de barreiras culturais, uma série de outras barreiras aqui que a gente pode pensar que dificultam isso, tá? Você consegue agora trazer um fluxo de priorização unificado também. Você consegue dizer, olha, eu tenho esses 3 produtos, mas faz sentido nesse momento que está pegando fogo eu botar 100% da minha capacidade no produto A. Então os 3 times atuam no produto A, os 3 times têm condição de atuar agora no produto A. Eles entendem a tecnologia do produto A, eles têm pessoas que saem do seu produto A dentro deles, que pode passar conhecimento, eles conseguem fazer um onboard técnico e sair tranquilamente. Assim como também você consegue equilibrar, você diz, ó, faz sentido eu botar 20% da capacidade do produto C, 20% na B e 60% na A. Tá legal, conforme e aí você limita o IP dentro dos times, ó. Os times aqui conseguem cada um puxar 10, então tá, o primeiro time puxa 10 do A, o segundo time puxa 5 do A e 5 do B, o outro time puxa 10 do B, por exemplo. Não tô fazendo matemática aqui, tá, gente? Então perdoe se eu não acertei as contas. E aí você consegue fazer isso. Esse foi um dos modelos que eu mais gostei de atuar, tá? E que permitiu, além de flexibilidade, não trouxe um peso tão forte assim nessa parte de desgaste das pessoas. Porque elas naturalmente estavam ali aprendendo e tal. Mas claro que existe um tipo específico de pessoa que gosta também desse modelo e que não gosta, né? Se for aquela pessoa muito que quer ficar só num produto só atuando em uma tecnologia, uma coisa, ela não vai se adaptar a esse modelo, ela muito provavelmente vai pedir demissão, porque ela vai ficar muito chateada em ficar mudando de tecnologia, de produto, outras coisas mais. Já outras pessoas como eu, que são um pouco mais aventureiras e gostam da novidade, já adoram esse tipo de modelo, porque vai estar mais vendo produtos diferentes, vendo tecnologias diferentes e atuando com coisas diferentes o tempo todo, tá? Mas para essa questão específica que eu tô falando aqui, que é a capacidade em si e a distribuição de capacidade, ele atende muito bem e ajuda a resolver exatamente este problema ao qual eu consigo priorizar as iniciativas que são necessárias no momento de acordo com a prioridade da empresa, tá? Inclusive, né, Dani, quando você me trouxe essa ideia do fluxo unificado, eu comecei a falar assim, nossa, qual que é a diferença, né? Comecei a procurar qual que é a diferença dele, assim, para os outros frames quando a gente tá falando de escala. Porque me pareceu que tinha a ver com escala, assim, com eu começar a fazer mais coisas, né? Aí eu falei, curiosa que sou, fui dar uma olhadinha, tipo, a principal diferença dele com, por exemplo, o LESS, né? Quando a gente fala de escalar o Scrum, né? E lá a gente tá falando de um produto para múltiplos times. Aqui a gente tá falando de múltiplos produtos ou serviços para múltiplos times. Exatamente. Então a gente tá falando de muita variabilidade e muitos times diferentes. Então acho que essa é a principal diferença que a gente tá falando quando a gente fala de esses 2 frames, assim, né? E aqui tá muito focado em fluxo, né? Em fluxo, literalmente, fluxo unificado, fluxo. Então, Kanban, Lean, enfim, vazão, entrega, tal. E não necessariamente a gente tá falando disso quando a gente tá falando lá no LESS, que a gente tá falando de produto, especificamente, construção de produto. Então, acho que tem algumas diferenças que eu comecei a tentar esclarecer pra ver. E aí faz muito sentido, se a gente tá focando em fluxo múltiplos times, que a gente consiga lidar dentro desse frame, por exemplo, com muitos assuntos diferentes. Acho que o maior desafio, e aí você pode, né, você falou, a priorização é única. Talvez seja em como que a gente estrutura uma priorização, dado que existe diferentes demandas, de diferentes tamanhos, de diferentes stakeholders, tudo num fluxo, assim, com produtos diferentes. Acho que quando a gente estabelecer bem esse momento, acho que o negócio funciona, mas deve ser um pouco difícil, assim, né? Vamos lá, isso eu posso falar com experiência prática, tá? Tem 2 grandes desafios dentro do fluxo unificado quando você quer aplicar ele dentro de organização, né? Por mais que você vá aplicando pouco a pouco, você vai acabar passando de alguma forma esses 2 desafios. O primeiro desafio que eu vou falar não é nem sobre priorização, é sobre automatização. Existe uma mentalidade dentro do fluxo unificado que tem que ser espalhada por todas as pessoas que trabalham com esse tipo de fluxo, que é, você precisa automatizar tudo o que for possível. E quando eu falo automatizar tudo possível, eu falo até coisas ao qual você pensaria. Por exemplo, eu vou mudar de time e agora eu tenho que montar um projeto X. Se você puder dar um enter no seu terminal e montar um projeto automático, tem que ser assim. Porque você vai ter também muitas fricções, entendeu? Então, tipo assim, documentação. Tem que estar tudo documentado, você tem que conseguir rapidamente conseguir a documentação de um novo produto que você vai entrar. Automatização, como eu falei, de configuração de ambiente. Poder revogar acesso e ganhar acesso de outro produto muito rápido. Você tem que começar a pensar em todas as coisas que hoje em dia... eu faço uma vez só quando a pessoa entra no time o acesso de revogação. Não precisa automatizar isso. Agora isso vai ser constante. Não vai ser mais uma coisa que você faz de vez em quando. Então essa é uma dificuldade que a gente tem que focar muito no início, em todos esses... automatizar tudo que é possível, até o pensamento, se for possível, você tem que automatizar no fluxo unificado. O segundo ponto é essa questão da priorização que você trouxe, que é bem desafiadora. Como é que a gente resolveu isso lá, tá?
que é um ponto nessa empresa que eu tava atuando aí com fluxo unificado. A gente resolveu isso fazendo vários fluxos unificados. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de eu ter uma tribo a qual tem 5, 6 times, aquela tribo fazia um fluxo unificado que os produtos delas faziam sentido conversar entre eles. Mas talvez entre duas BUs completamente diferentes, seria muito difícil fazer uma priorização entre a BU, sei lá, de CRM e a BU lá que está discutindo crédito, por exemplo. Seria muito difícil fazer uma priorização entre as duas e fazer essa priorização cruzar. Elas tinham até critérios de priorizações diferentes entre elas. Para CRM fazia mais sentido quantos associados estão usando e tudo mais. Para crédito, quanto aquilo vai movimentar e outras coisas. Então, para esse caso, por exemplo, faz sentido você ter 2 fluxos unificados separados. Você vai pegar os times de CRM e vai unificar em um fluxo unificado único. Vai pegar os times de crédito e unificar em um fluxo unificado único, que eles vão fazer as priorizações dele. E aí, claro, se você perceber que precisa de mais gente lá em crédito, aí você vai fazer uma movimentação normal como você faz de time. Você vai pegar pessoas que existem de CRM e dizer, olha, agora vocês não fazem mais parte desse fluxo unificado e fazem parte desse outro que você vai ter que aprender. Você vai ter os mesmos ônus de modificar um time normal, digamos assim. Mas dentro daquela capacidade que existe dentro de crédito, CRM, que eu estou dando exemplo aqui, você vai conseguir movimentar mais livremente e vai conseguir priorizar o que é mais importante naquele contexto. Mas quando você unifica por pontos de negócio, você consegue priorizar muito mais fácil, você mata muito dessas dores, entendeu? Ao qual você não tem critérios de priorização unificados, porque os produtos são parecidos e fazem sentido, conversam coisas parecidas àqueles produtos. E aí, nesse caso, você precisa de uma boa gestão de portfólio para conseguir, inclusive, identificar essas fronteiras, esses agrupamentos de produtos e fazer dinâmicas de priorização adequadas, né? Com certeza, precisa. Agora, claro que você pode também tentar unificar tudo, tá? Isso não é necessariamente um problema. Só vai ter um desafio maior aí, de você ganha de um lado, perde do outro. Do outro você tem que super unificado. Sofrer mais pra poder organizar. Fluxo super unificado. Mas é comum, tá? Você conseguir organizar em... Tipo assim, não é um problema, tá? A gente ter 2, 3, 4, 5 fluxos unificados na empresa, tá? E que, na minha opinião, é muito melhor do que você ter 50, 100, 200 times para organizar. É muito mais fácil você, como gestão de portfólio, olhar, olha, esses 10 fluxos unificados estão tratando disso, do que você olhar, eu tenho essas 50 tribos com esses 200 times, o que é que eles estão fazendo? Uma coisa que também fiquei pensando aqui é que nesse trabalho, seja com vários fluxos unificados ou com um único fluxo unificado, você também precisa fortalecer muito a identidade e a cultura da organização como um todo, porque você perde um pouco a questão do pertencimento a um time, a uma unidade de negócio, a um produto, a um serviço. Você perde um pouco essas identidades individuais menores que muitas vezes são mais fáceis de gerir e alimentar, e você tem que ter um bom trabalho cultural para que as pessoas sintam esse senso de pertencimento na organização como um todo, né? naquele âmbito maior em que elas atuam, né? Isso é um bom ponto que você trouxe, tá, Rafa? Uma das maiores, tirando todas as dificuldades que eu falei aqui, tá? Normalmente, uma das maiores dificuldades do fluxo unificado é você explicar isso para o RH. Porque você tem que explicar para o RH assim, você sabe que essa pessoa daqui a 3 meses pode mudar o gestor dela porque ela vai estar lá em outra área, vai estar lá em outro lugar, e eu preciso ter... E esse gestor não vai conseguir acompanhar ela, né? Quem vai acompanhar é o outro gestor aqui. E você sabe que essa pessoa aqui, talvez, ela troque de gestor todo ano, né? Pode acontecer, né? Ela trocar de gestor todo ano, por exemplo. Então tem que ter uma forte presença do RH ali, atuando junto com isso. Precisa dessa parte cultural, pois acontece realmente isso aí que você falou. Até pensando em fluxos unificados maiores, a qual uma pessoa vai ficar 1 ano em cada time, por exemplo, essa pessoa vai mudar de gestor a cada ano. Ela vai ter uma performance review, digamos assim, se for anual, né? Vai ter uma performance review todo ano com um gestor diferente. Então, até nessa parte de gestão, por exemplo, você tem que automatizar tudo, ter critérios claros, unificados de como avaliar pessoas, ter critérios claros do que é esperado de cada senioridade, de cada cargo, como é esperado. Tem que ter uma conversa muito forte entre os gestores, repasse entre gestores. Então, sim, essa parte de RH e cultura é muito afetada com o fluxo unificado e tem que ser muito bem trabalhada nele. Sim, você precisa desenvolver muito a liderança para conseguir lidar com essas mudanças, receber novas pessoas, passar as pessoas, né, para uma nova gestão. Agora, também imagino, né, que nesse modelo, se você é uma organização que precisa de profissionais mais sênior, profissionais mais generalistas, que conseguem atuar em diferentes assuntos, que conseguem se adaptar com facilidade, o seu potencial para desenvolver profissionais dentro desse modelo é muito maior, porque as pessoas que você consegue desenvolver para atuar num modelo como esse,
elas vão ser profissionais mais valorizados, vão ser profissionais que sabem de muita coisa, né, de muitos assuntos ao mesmo tempo, que conseguem migrar de um time para outro, de um assunto para outro, de um produto para outro. Então, eu também vejo esse grande potencial no desenvolvimento das competências das pessoas, né? É um outro grande potencial também que você quebra um dos principais problemas que a gente tem hoje, principalmente quando a gente olha ali indústrias, principalmente software, indústria de software não, a gente olha principalmente empresas ali que estão no nível ali 1 do KMM, né, que estão heroísmo de time, a gente quebra um pouco do heroísmo também, né? Porque a gente não tem mais aquele salvador, né? Todo mundo conhece, a maior parte das pessoas conhece o produto, conhece o negócio, conhece aquelas tecnologias. Então, até essa parte de perda de pessoas, reposição, turnover, etc., se torna um processo menos moroso. Que não existe aquele rapaz que, tipo assim, ó, esse rapaz aqui, se te perder ele, acabou a empresa. A gente não pode perder ele de jeito nenhum. A gente perde um pouco isso por causa que agora várias pessoas já atuaram com ele, várias pessoas já sabem sobre aquele produto, já sabem sobre isso, então tem uma série de ganhos aqui também pro RH, que ajuda bastante. Bom, o RH acho que sempre tem que estar envolvido em qualquer mudança que a gente faz, qualquer tipo de reorg, mas nessa do fluxo unificado eu concordo que realmente deve ser bem desafiador explicar. Agora um ponto assim que você trouxe, Dani, que me chamou bastante atenção é que sempre, gente, assim, quase posso afirmar isso, vai ter alguém que vai ter esse perfil de resistente, essa pessoa que ela traz pra ela, porque ela foi valorizada por ser assim. Ela foi valorizada, ela foi reconhecida. Inclusive, essa pessoa geralmente é um profissional mais sênior. Ele já passou, assim, por um desenvolvimento na organização, já tá lá num lugar onde as pessoas, de certa forma, valorizam pra caramba a expertise que ele tem. Então, quando a gente traz que essa pessoa precisa começar a compartilhar, precisa começar a rodar de time, precisa começar a sair um pouco ali daquela zona de conforto, de certa forma, né, que ela tá, é muito doloroso pra esse tipo de pessoa. Só que esse tipo de pessoa geralmente tem uma influência muito grande sobre os membros do time, porque ele tem uma reputação, né? Ele já construiu uma reputação dentro da empresa. E todo mundo, quando precisa que ele resolva aquele problema, ele resolve, ele é efetivo, ele é muito bom. Então, acho que um dos maiores desafios que a gente encontra também é como trazer essa pessoa para esse tipo de mudança mais disruptiva, né? Sem fazer com que ele se sinta desvalorizado, ele precisa continuar, ele tem essa necessidade de se sentir valorizado ainda, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode perder ele, né? A gente não pode perder ele naquele momento que a gente tá fazendo a mudança acontecer. Talvez ali mais pra frente algumas coisas podem acontecer. Mas eu sempre encontro um profissional desse jeito, assim. É um desafio lidar com esse tipo de pessoa. Eu vejo também que às vezes isso é uma grande falácia, tá? A gente vê a empresa morrendo de medo de se esse profissional sair, a gente vai fechar as portas. E amanhã ou depois essa pessoa ganha na loteria, ela tira férias, ela recebe uma proposta para trabalhar num outro lugar que ela gosta mais e ela vai embora e a empresa vai lidar com aquilo de toda forma, né? Então acho que muitas vezes a gente vê a empresa nesse medo, mas quando acontece de fato, a galera dá um jeito, né? Porque a gente confiar nas outras todas as pessoas que vão ficar para poder resolver esse problema também tem uma grande potência, né? Já é um risco. De olhar e falar, galera, a gente agora precisa se virar, agora a gente não tem mais o que a gente tinha. E aí? Essa pessoa saiu. E aí? O que a gente vai fazer? A gente tem que resolver de algum jeito. Se a gente tiver que reconstruir a empresa do zero por causa disso, a gente vai fazer. Então, muitas vezes a gente acaba ficando nessa crença limitante, mas quando o negócio acontece de fato, as pessoas, elas se viram, elas dão um jeito, elas abrem esse espaço para elas brilharem e trazerem as soluções também, né? Gente, eu amei esse papo e infelizmente a gente tá chegando ao final, mas eu queria muito agradecer vocês, estou saindo com vários insights, várias coisas aqui que a gente falou ao longo do episódio e muitos deles, né, para além do que é a estrutura, o que eu acho fundamental, né, porque a gente fala sobre modelos de time, sobre o design organizacional, sobre como as pessoas se organizam, mas tudo isso é para viabilizar resultados, é para viabilizar uma cultura de qualidade, é para viabilizar que as pessoas trabalhem de uma forma mais sustentável, que a gente entregue mais valor, que a gente seja mais eficiente, né? E eu acho que a gente tocou muito todos esses aspectos, né? E deixamos aqui a estrutura como um pano de fundo, apesar da gente ter falado de várias estruturas muito interessantes, mas a gente também trouxe para esse lugar, né? Vocês trouxeram muitos exemplos que para mim foram emblemáticos nesse lugar dos benefícios, do que a gente consegue, do que a gente conquista quando a gente coloca
a estrutura adequada no lugar adequado para as pessoas adequadas, né? Então, queria muito agradecer todo esse compartilhamento e pedir que vocês agora deixem, né, cada um aí, uma mensagem, né, um conselho para quem tá aí se aventurando em diferentes tipos de time, ou tentando descobrir qual a melhor estrutura para trabalhar, para se organizar. Que conselho vocês deixam aí pro pessoal? Eu vou trazer uma fala do Flight Level. Eu gosto muito, assim, quando eu ouvi a primeira vez, foi mind-blowing, assim, pra mim. A cabeça explode, assim, né? Que acho que muda direcionamento. Que é pra gente não otimizar as estruturas organizacionais, não focar, a gente trocar as pessoas de lugar prezando pela hierarquia, mas a gente otimizar a entrega de valor de produtos e serviços. Então, toda vez que você estiver pensando, eu preciso fazer uma reorganização, preciso montar um modelo de time, não pensa na forma com que as pessoas são organizadas hierarquicamente. É isso o resumo. Pense em como que a gente pode fazer a gente gerar mais valor. E o que é isso? A gente entregar continuamente o produto certo para a pessoa certa, na hora certa. O que eu preciso para isso acontecer? Então, eu mapeio como que a minha organização de valor acontece, né? Como as entregas de valor acontecem para organizar o meu time ao redor disso. E aí sim eu vou buscar uma forma, um frame, para poder resolver isso. Se a gente tiver com isso, assim, de direcional, eu acho que já vale pra caramba. Bem, acho que o principal ponto que eu trago aqui de recomendação é não foque só no que tem de ruim, sabe? Acho que as pessoas têm um foco muito de focar, tipo assim, isso aqui tá errado, isso aqui não funciona, isso aqui eu tenho que trocar, isso aqui tá mais ou menos. Enquanto a gente tem muitos pontos fortes ao redor, que a gente tem que focar em aproveitar eles e usar o máximo que eles têm, entendeu? A gente, a partir do momento que consegue focar nesses pontos fortes e usar ele, a gente vira um diferencial neles e consegue alavancar mais os resultados da organização e os resultados que a gente pode conseguir ali dentro daqueles times e daquela estrutura. Excelente. Então é isso, gente. Foquem na entrega de valor e não somente nas estruturas. E lembrem-se do que está funcionando, né? Do que é bom, do que vocês querem manter quando vocês forem mudar. Não foque só no que não está funcionando, no que precisa mudar. Muito bom. Muito obrigada, Fê. Muito obrigada, Daniel, também. Foi um prazer gravar com vocês. E pessoal que tá ouvindo a gente, depois conta pra gente nos comentários o que vocês acharam do episódio. Conta pra gente lá na comunidade do Love the Problem no Telegram. E até a próxima. Tchau, pessoal! Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.